Prazer estar mais uma vez aqui no 7º Congresso do IBD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil. Eu agradeço e parabenizo a coordenação na pessoa do professor Gustavo Tepedino, a todos que trabalharam aqui no evento. Nós estamos com a programação atrasada e, por isso, eu peço que todos os participantes da mesa respeitem os seus devidos tempos, tá? Muito obrigada. Apresento a professora Ana Carolina Brochado, doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito da Pontifícia Universidade Católica em Minas Gerais, professora do Centro Universitário UNA e advogado. A professora Ana Carolina Brochado Teixeira vai falar sobre: são válidas cláusulas de natureza sucessória que implique em contratualização do direito hereditário no pacto antinupcial? A palavra é com você. Uai, mas você pergunta. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema tão interessante, na pessoa dos meus queridos amigos, professor Gustavo Tepedino, professora Aline Valverde. Cumprimentar essa mesa, que, na verdade, essa mesa tem uma história, né? Ela é composta por grandes amigas, né? Amigos, né, Caldeirão? É porque eu estou falando assim, tem mais história do que quando você entrou para a gente. Mas ela é uma mesa que me traz uma enorme alegria de estar aqui, depois de tantas coisas que nós já compartilhamos juntas. Então, é com muito afeto, né, que nós estamos aqui juntos hoje para trazer desse tema. Tratar do tema do direito das sucessões. Peço desculpas para vocês a minha voz, mas Belo Horizonte está assim, frio, calor, chuva, a gente está indo a extremos. Então, acaba sentindo um pouco, né, a temperatura. O tema que me coube, muitíssimo interessante, é exatamente a pergunta se são válidas as cláusulas de natureza sucessória que impliquem em contratualização da legítima. Em contratualização, do direito hereditário no pacto antenupcial. Então, a reflexão que perpassa esse tema é uma reflexão que nós estudamos desde quando entramos na faculdade, né? Quando o professor vai nos ensinar sobre relação jurídica, sobre relação jurídica, o que ele acaba nos dizendo é exatamente que algumas relações jurídicas não podem ser estabelecidas em razão do objeto. E o exemplo corriqueiro que nos é dado é exatamente a herança de pessoa viva, que não pode receber contratação. Então, é o famoso pacto corvino. Então, em razão dessa nossa história, né, que nós carregamos aí durante toda a faculdade, quando a gente vem pensar sobre essa pergunta, a resposta imediata que nos vem à mente é exatamente não, né? Então, o que me cabe aqui hoje é exatamente refletir se essa resposta ela ainda tem sentido no nosso ordenamento hoje, com essas relações que nós vivemos na contemporaneidade. Então, será que o objetivo é pensar se ao final dessa palestra nós continuaremos falando não com tanta convicção quanto a princípio, quando somos perguntados e somos convidados a refletir sobre esse tema, falamos esse não assim tão convicto. O que nos conduz, num primeiro momento, é exatamente o artigo 426 do Código Civil, que trata dessa impossibilidade, ou seja, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Eu só posso contratar heranças ou bens objetos de sucessão aberta. É isso que nós aprendemos desde sempre. E aí, em razão disso, dessa cláusula que também falamos sobre, né, também conhecemos como pacto sucessório, existem alguns estudos aí no direito clássico, do direito civil clássico, que ele tem alguns desdobramentos. Ou seja, o que seria, de uma forma geral, o pacto sucessório? Seria instituição de herdeiro ou legatário, seria ato de disposição de herança futura, ou renúncia à sucessão não aberta, que é exatamente o objeto cuja reflexão nos é proposta aqui hoje. Então, quando nós pensamos se os cônjuges hoje poderiam dispor reciprocamente sobre suas heranças futuras, nós estaríamos aí diante dessa possibilidade de discutir esse desdobramento específico dos pactos sucessórios.
Por quê? O que nos leva a achar que, efetivamente, essas questões ligadas à herança ou à morte não poderiam ser objetos de pacto sucessório? As lições clássicas nos dizem uma coisa muito curiosa. Nos dizem que, a rigor, eu não posso desejar a morte alheia. Então, se de alguma forma eu busco ou tenho alguma contratação, alguma negociação a respeito dessa situação que demande esse evento morte, eu estaria de alguma forma contribuindo, ou desejando, ou pensando, ou seja, eu estaria diante de uma cláusula imoral, que seria então uma situação que afronta diretamente os bons costumes. Além disso, elas dão margem a ilidir disposições legais, conforme nós vamos ver mais à frente, em relação ao artigo 1829 do Código Civil. E uma terceira razão, que não seria ali a mais indicada para os pactos sucessórios, seriam exatamente a contrariedade à marca principal das disposições testamentárias, que seria a revogabilidade. No entanto, quando nós vamos fazer um exame do nosso ordenamento jurídico como um todo, nós percebemos hoje que já existem negócios em que a morte ela é determinante da eficácia. E aqui eu trouxe para vocês alguns desses exemplos. Por exemplo, pactos pós-mortem ou negócios jurídicos com efeitos pós-mortem. Doações mortis causa, ou são doações que o donatário só vai assumir a posse da herança quando o doador falecer. Doações com cláusula de reversão, tão estudadas no nosso direito civil. O instituto do usufruto vitalício, ou seja, alguém tem a nua propriedade, outra pessoa tem usufruto, e com o falecimento do usufrutuário, a rigor, se consolidaria a propriedade no proprietário. Então, a rigor, eu já teria aqui negócios em que essa situação, morte, é exatamente o gatilho da eficácia de alguns negócios jurídicos. Eu vou citar aqui para vocês também um tema interessantíssimo do direito das sucessões, que seria, por exemplo, a partilha em vida. Eu já antecipo todo o patrimônio com alguma reserva de bens, ou de renda, ou de usufruto, mas, quer dizer, é um negócio jurídico também que eu falo, que tem como essa base o evento morte. Também no direito societário, nós vemos muitas discussões a respeito desse tema, por exemplo, em contratos sociais que prevêem ali, ante a morte de um sócio, como que vai ser tratada não a transmissão da cota, principalmente em sociedade de pessoas, mas a apuração de haveres. O que eu quero dizer para vocês é que esse argumento que subjaz a proibição do contrato ou do pacto sucessório é um argumento que tem a sua justificativa já questionada em algumas situações, já que, não por desejar a morte de outrem, mas por ter a morte o gatilho de eficácia de alguns negócios jurídicos. A pergunta que nós temos que fazer hoje em dia, já para ser bem fiel ao objeto da reflexão central desse nosso momento de discussão, é se esse artigo 426 faz sentido na realidade que nós vivemos hoje, dessa família contemporânea. Nós vivemos numa realidade de novas entidades familiares, novos casamentos, novas uniões estáveis, de um momento de privatização da família, em que, a partir do momento em que eu não perquiro mais causa de culpa, a partir do momento em que eu busco o divórcio sem qualquer requisito temporal, o controle da constituição e da desconstituição da entidade familiar passa para nós. É a autonomia com responsabilidade. Então, nesse contexto, em que os divórcios aumentam cada vez mais, no último IBGE nós tivemos aí um aumento de 8,3% de divórcios em 2 anos. O número de divórcios cresceu muito de 2010 para cá. Por quê? Porque revela exatamente que as pessoas pretendem viver de acordo com o que fala ao seu projeto de vida boa. Não por uma questão de simples convivência, ou porque o direito me obriga a viver de determinada forma. Muito pelo contrário. Então, ao mesmo tempo em que os divórcios aumentam, nós temos também uma realidade de uma reconstituição familiar. As pessoas hoje não se casam uma vez apenas, né? Elas se casam 2, 3, uma, né? Ou seja, nós vivemos num momento de mais liberdade. E, em razão disso, é que se busca constantemente
num momento, inclusive assim, social, em que as pessoas estão perdendo um pouco o pudor de falar do dinheiro quando vai casar, né? Porque antes existia esse pudor. Se eu vou casar no regime de separação total de bens, é porque eu não te amo tanto. Hoje em dia não existe isso, não é que não existe isso, mas estamos num processo de superação desse dogma, né? De quase um dogma social. Então, o que buscamos é exatamente, em função dessas famílias que vão se reconstituindo, e daí derivando filhos e construindo patrimônios sucessivos, a tração mínimo planejamento. Para quê? Para que no futuro, todo o patrimônio construído durante uma vida não se perca em litígios sucessórios. Então, em razão disso, é que as pessoas têm buscado pensar e planificar minimamente a sua sucessão posteriormente. E aí, o que nós nos deparamos? Nós nos deparamos com uma realidade pós-Código Civil de 2002, em que o direito das sucessões sofre o influxo dos regimes de bens, sofre o influxo das novas escolhas e relações familiares. No Código Civil de 16, qual era a ordem sucessória? Os descendentes, os ascendentes e depois o cônjuge. Hoje não. Hoje nós temos uma regra em que, em determinados regimes de bens, o cônjuge concorre com os descendentes. Em determinados regimes de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes, e aí, num primeiro momento, os descendentes herdam sozinhos. A regra que subjaz, então, o artigo 1829 é muito simples. Quando houver meação, não há herança sobre determinado patrimônio, e quando não houver meação, há herança sobre determinado patrimônio. De certa forma, o que o legislador fez foi uma opção de proteção ao cônjuge, né? O cônjuge, inclusive, foi elevado à categoria de herdeiro necessário, que é tema das reflexões aqui da professora Ana Luísa. Então, existiu toda uma mudança sistemática em que se optou por uma tutela diferenciada do cônjuge. E aí o que nós temos que pensar hoje em dia é: faz sentido ainda a manutenção dessa tutela tal qual está? E aí, então, eu trouxe aí para vocês, para aqueles que não conhecem ou para quem quer facilitar a visualização, o artigo 1829, que determina exatamente, olha, o descendente concorre com o cônjuge, salvo se casado com o falecido no regime de comunhão universal, já que nesse regime ele tem meação de praticamente todo o patrimônio. No regime da separação obrigatória de bens, e aí está errado, é o 1640, né? 1641, ou seja, naqueles regimes em que o cônjuge não escolhe, mas a lei determina, que é quando existem causas suspensivas, ele é maior de 70 anos, ou quando o casamento se dá por autorização judicial. Ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, situação que muito se assemelha ao regime de comunhão universal, ou seja, de meação de quase tudo. Então, dentro dessa situação, em 2009, nós tivemos um caso, que foi um caso muitíssimo comentado, julgado pelo STJ, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, que disse, basicamente, que era um caso, inclusive, assim, muito peculiar. A pessoa tinha mais ou menos quase 60 anos, ele casou-se com uma mulher muito mais jovem, ele já estava com uma doença terminal, o patrimônio foi adquirido todo antes do casamento, e ele ficou casado apenas 10 meses. Então, era um caso peculiar, chamemos assim. E aí, nesse caso, com esse contexto, o cônjuge, então, casado no regime de separação total de bens, ele rateou, concorreu à herança com os filhos. E aí, nessa circunstância, o que foi decidido? Inspirada na história lá do Código Civil, do professor, de algumas reflexões do professor Miguel Reale, a ministra Nancy Andrighi decidiu que a separação obrigatória é gênero, da qual a espécie, a separação convencional, que é a separação em que as pessoas escolhem o regime de bens, e a separação legal,
ou seja, as duas são obrigatórias, uma por força da vontade e outra por força da lei. E que, por essa razão, o cônjuge deveria ser excluído da herança, porque o regime de bens, e essa é a frase principal que nós temos para refletir nesse julgado, o regime de bens obriga as partes na vida e na morte. Essa situação foi muitíssimo comentada, porque, de certa forma, ela subverte a ordem estabelecida no artigo 1829. Muito comentada, não obstante assim, um certo juízo de justiça que foi feito, mas com uma afronta, um custo de afrontar a legislação tal qual estava. Houveram muitos julgados que seguiram o STJ e, em 2014, a Corte voltou a julgar um caso em que as partes optaram pelo regime de separação total de bens e que se contestava a qualidade de herdeiro ou não do cônjuge. Nesses casos, então, em 2014, mudou a orientação do tribunal e é a orientação que permanece até hoje. Ou seja, o cônjuge é sempre herdeiro necessário. Lá, segundo o artigo 1845, a separação obrigatória restringe-se legal, ou seja, restringe-se à hipótese 1641. E a interpretação restrita, a interpretação restrita das exceções, e o pacto antenupcial não produz efeitos pós-mortem. O que seria, então, o pacto antenupcial? Ele é um negócio jurídico que traduz a expressão de vontade relativa ao estatuto patrimonial dos cônjuges escolhidos antes do casamento. Ele tem hoje, foi palestra, inclusive, da professora Ana Carla no último congresso do IBD Civil, ele tem um alargamento maior, podendo constar ou conter, inclusive, cláusulas existenciais, que espelha, inclusive, uma tendência à contratualização das relações familiares. Cada vez mais eu penso entre pessoas livres e iguais, eu penso numa relação familiar privatizada que espelha efetivamente as escolhas patrimoniais e existenciais das pessoas que estão ali envolvidas. No entanto, nós temos uma regra: o pacto não pode contrariar disposição absoluta de lei. O que seriam, então, essas disposições absolutas que têm estreita relação com a nossa pergunta motivadora dessa reflexão? Nós temos aqui a proibição do pacto sucessório, nós temos a regra da sucessão legítima, que eu passei para vocês no artigo 1829, nós temos o artigo 1845, que trata exatamente da qualidade de herdeiro necessário do cônjuge. Nós temos o artigo que determina que a renúncia à herança só pode ser feita após o falecimento, e assim sucessivamente. Então, diante disso, nós precisamos trazer algumas reflexões. O artigo 1511, 1513, eles têm uma importância muito grande para o direito de família, porque eles visam preservar a comunhão plena de vida, que é construída efetivamente pelos cônjuges, e aqui em alguma, podemos estender nesse caso para as uniões estáveis. O que isso quer dizer? Esse mundo plural que nós vivemos, cabe a nós, eu, o meu cônjuge, numa relação de casamento, poliamor, aqui não é o caso de nós pensarmos, mas cabe àquela entidade familiar fazer as opções a respeito da forma de condução da vida familiar. E isso significa também estender essas opções às questões patrimoniais. E quando as pessoas vão buscar orientação a respeito dessas relações matrimoniais, então, para um futuro casamento, e tem a informação da consequência sucessória do regime de separação total de bens, realmente existe uma reação. Eu não acredito. Eu estou, por exemplo, no meu segundo casamento e eu não quero que o meu futuro cônjuge herde bens da minha família. O que nós pretendemos é exatamente uma separação desses patrimônios. E não significa que um está passando por cima do outro. A escolha pode ser autônoma. Nós não precisamos de tratar aquele casal que pretende se casar de forma paternalista. Nós podemos dar a eles essa autonomia que eles pretendem. No entanto, nós temos algumas barreiras legais. Ou seja, a sucessão legítima ela tem o seu fundamento na solidariedade familiar. Então, talvez, hoje,
não obstante vozes muitíssimo abalizadas respondam sim a essa pergunta, como o professor Mário Delgado, o professor Rolfo Madaleno, que entendem aí, através de uma interpretação de que é possível, no pacto antenupcial, uma cláusula que tragam esse pacto sucessório de renúncia a heranças recíprocas. O que eu entendo é que, infelizmente, nós temos barreiras legais. E que o que nós precisamos de fazer é amadurecer essa discussão para que haja efetivamente uma mudança legislativa, porque essas regras não atendem mais às demandas sociais. De fato, a regra tem que mudar, mas o fato é que a regra existe hoje, né? Então, nós precisamos, de fato, recriar, redimensionar a solidariedade familiar, na medida em que não há mais que se falar em opções paternalistas. Nós precisamos dar às pessoas autonomia para que elas efetivamente possam fazer as escolhas que elas pretendem e que signifiquem efetivamente o resultado da construção de vida boa para aquele casal. Ou seja, é uma combinação de um momento de revisitar solidariedade, autonomia e dignidade. E eu termino com uma reflexão de um editorial muitíssimo interessante do professor Gustavo Tepedino, na nossa querida Revista Brasileira de Direito Civil, que ele traduz exatamente essa necessidade de um repensar a solidariedade familiar, tanto em relação à comunhão de bens, no âmbito da súmula 377, quanto nesse momento sucessório, em que existe nessa comunhão essa vertente de comunhão de bens ou de concorrência dos cônjuges, em que solidariedade, nesse caso, não pode ser tomada como exclusão de autonomia. Na verdade, ela tem que ser redimensionada, tendo como base a autonomia, de modo a impor a comunicação de aquestos ou a sucessão causa-morte entre não vulneráveis. Entre pessoas livres e iguais, reclama-se o direito de organizar a sucessão entre conviventes, casados ou não, da maneira que lhes aprouver. Muito obrigada.